Hoje é o dia que eu vou ficar em casa com a minha filha. O dia inteiro em casa, podendo organizar todas as minhas coisas, botar tudo que tem pendente em dia, fazer já o cronograma do mês e organizar toda a parte das finanças. Isso é o que você pensa quando fica em casa para cuidar das crianças. Porém, a realidade é muito diferente. Olá, aqui quem fala é Paulo Custódio, pai de 3 filhos, e o canal Pai no Comando é um canal onde a gente fala sobre paternidade real, sobre cockpit, caos, campo e muito carinho. A gente muitas vezes se engana que aquele dia que a gente vai passar em casa, cuidando dos filhos, é o dia que a gente vai poder botar toda a nossa rotina em ordem, todos os nossos afazeres. Mas isso é bem diferente do que acontece na realidade. Você pode ver que eu estou aqui com a Cecília gravando esse vídeo. Agora já são 11h30. Opa! Agora são 11h30. Eu recém dei de mamar para ela. E agora tem que deixar ela em pé para não vomitar. Você que é pai já está acostumado com essa rotina. Tô gravando esse vídeo porque hoje, pela manhã, eu pensei que eu ia conseguir colocar em dia algumas coisas e ia gravar um vídeo sobre os 3 erros mais comuns que o pai faz durante o puerpério. E se eu conseguir gravar esse vídeo, vai ter um cardzinho aqui no canto, onde eu vou colocar ele. Porém, já são 11h30 e eu ainda não consegui gravar nada. E aí, pensando que eu acho que daria um bom vídeo essa questão de a gente não conseguir fazer nada quando a gente está cuidando dos nossos filhos. Hoje é um dia que a minha esposa tinha alguns afazeres na rua, e aí eu me organizei para ficar em casa cuidando da Cecília. A Cecília, ela tá hoje com uns 42 dias, e agora eu dei de mamar para ela, que ela começou a chorar, e agora tá em pezinho assim para arrotar e não vomitar tudo. Eu tava por gravar aquele vídeo e aí pensei que essa questão do que a gente muitas vezes pensa que a nossa parceira, nossa esposa, tá em casa podendo organizar muitas coisas e porque ela tá em casa só com os filhos, geralmente ela não condiz com a realidade. Muitas vezes a gente chega em casa, depois de um dia de trabalho ou com nossos afazeres na rua, e a nossa esposa já está por aqui cansada, porque ficou o dia inteiro com a criança e não conseguiu fazer nada. E agora que você chegou em casa, é o momento de você ficar com a criança para ela conseguir fazer os seus afazeres. A gente se engana que quando a gente está em casa, a gente consegue fazer muitas coisas. E até a questão do home office, que de um tempo para cá, depois da situação que a gente teve que ficar todo mundo em casa e tudo, a gente achava que ficar em casa seria muito mais produtivo do que ficar no escritório. Durante um certo período, sim. Porém, foi se vendo que a produtividade no escritório, na empresa, é maior do que em casa. Primeiro, a gente nem sempre consegue ter um ambiente controlado em casa. E o que seria um ambiente controlado? Seria um local mais reservado, um escritório, um quarto, onde a gente não seria interrompido de tempo em tempos. Notou-se também que em casa aparecem muitos outros afazeres domésticos para a gente fazer. E quando eu falo afazeres domésticos, não necessariamente eu estou falando de lavar a roupa, lavar a louça, organizar a casa. Muitas vezes, aquela torneira que estava pingando, que a gente deixava de lado, a gente acaba se deparando com ela e, como tu está em casa, agora tu tem que trocar essa torneira. Então, aquela parede que às vezes tinha alguma pequena rachadura, alguma coisa assim, que tu não dava muita bola no teu fluxo do dia a dia, agora ela começa a te incomodar. E aí sempre que tu passa, aquilo te distrai. E aí você fica pensando, como é que eu poderia organizar um jeito de arrumar essa rachadura, esse problema na pintura da parede. E com o tempo foi se vendo que a produtividade em casa nem sempre ela é tão eficiente como a produtividade na rua.
Muita gente fala que, não, home office é muito bom, mas se tu notar, hoje em dia as cafeterias estão muito cheias de gente trabalhando nas cafeterias. Mas se é bom home office porque tu está em casa, qual o sentido de tu ir numa cafeteria, num shopping ou num local com internet, na rua, para fazer suas atividades de trabalho? Aí a gente tem que pensar se realmente em casa é aquele período que você consegue ser bem produtivo, consegue fazer teus afazeres e não se distrair com as outras coisas da casa. Como eu queria gravar um vídeo e ainda não consegui gravar esse vídeo, porque conforme vai passando o tempo, a gente vai tendo algumas coisas para fazer, e agora você pode ver, tô com a Ceci no colo, se eu colocar ela no carrinho, ela vai vomitar, e aí a mãe dela vai, quando chegar em casa, vai falar que ela tá toda vomitada, porque mesmo trocando a roupa, a mãe sempre percebe quando a gente troca o filho dela. E aí eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar na realidade mesmo o que é estar em casa, cuidando de uma criança. A gente tenta ajustar algumas coisas da nossa rotina, porém muitas vezes a gente tem que simplesmente estar com os nossos filhos. Estar presente, estar naquele local, naquele momento. Os outros dois estão em casa, os outros dois estão no colégio, e ficou só a Cecília, que seria a mais, entre aspas, tranquila. Porém, você vai vendo que no seu dia a dia, quando você está em casa cuidando do seu filho, aquele dia tu tem que tirar para isso. Se você pensou ou organizou em resolver outras coisas nesse dia, com o tempo você vai começar a ficar muito ansioso, vai começar até a ficar irritado, porque não está conseguindo executar as atividades que você gostaria de fazer e está apenas cuidando do seu filho, no caso da minha filha. Então essa é uma reflexão que eu resolvi gravar, um vídeo curto, mais para a gente pensar, e deixa aqui nos seus comentários o que você pensou um dia em fazer quando ia estar em casa e não conseguiu, porque tinha essas demandas com os filhos. Ou outra coisa, quando você está em casa trabalhando, organizando, o que tem na casa que lhe incomoda, que você só se deu conta a partir do momento que você ficou mais em casa? Será que é a torneira pingando? Até vou mostrar. Falei da torneira pingando porque é real. Eu vou ter que trocar a torneira. Tem que trocar a torneira do tanque, porque ela tá pingando. Ou seja, quando eu largasse esse, que ela puder ficar no carrinho, eu agora ainda vou ter que ir lá trocar a torneira do tanque, porque ela tá pingando. E aí não sei se eu vou conseguir gravar o vídeo. Se gravar, vai estar aqui no card, que são os 3 erros comuns que o pai comete durante o puerpério. E se você gostou desse tipo de conteúdo, sobre paternidade real, sobre o que a gente passa no nosso dia a dia, deixa um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal, que dependendo da rotina que eles deixarem, 1 ou 2, ou quem sabe até 3 vezes por semana, eu coloco um vídeo no canal. Até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço.